Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, que a bênção de Deus, que as bênçãos do Senhor sejam estendidas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vamos estudar neste vídeo a terceira lição da revista de adulto da Escola Bíblica Dominical, da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Interessante que essa revista, nesse trimestre, ela está estudando o livro do profeta Isaías. Isaías, conhecido como um dos profetas maiores. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. É conhecido como, por alguns estudiosos, por alguns teólogos, como o quinto evangelho. Por quê? Porque o livro de Isaías é o livro mais messiânico do Antigo Testamento. É o livro que mais fala da pessoa, da obra, dos milagres, da vida do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. Então, a revista desse trimestre está estudando o ministério, a vida, as profecias desse profeta, esse grande homem de Deus, como ele foi instrumento de Deus para transmitir a mensagem ao povo de Judá, do Reino do Sul, do seu tempo. A mensagem de Isaías não foi aceita, como era a grande maioria das mensagens dos profetas do Antigo Testamento. A sua grande maioria, as suas mensagens eram rejeitadas pelo povo, e com Isaías não foi diferente. Sobre o livro, a maioria dos estudiosos, dos teólogos, entende e concorda que o próprio profeta, o próprio Isaías, ele é o autor de todos os 66 capítulos da Bíblia. Alguns compreendem que os últimos capítulos, do capítulo 40 ao 66, alguns defendem que foi outro autor que escreveu, mas a maioria esmagadora entende e compreende que o profeta Isaías, ele foi o autor de todos os capítulos do livro que leva o seu nome. O tema do livro é o juízo e a salvação, e a data que o livro foi escrito, aproximadamente ali entre 742 e 687 antes de Cristo. Aproximadamente, a maioria dos relatos vai colocar a autoria, o período deste livro, entre os anos 742 e 687. O nome do profeta Isaías é oriundo da língua hebraica e é traduzido como o Senhor salva, ou Deus é a salvação. O profeta, ele é oriundo, ele tinha linhagem real, sangue real. Ele se identifica logo no início do livro, capítulo 1, a partir do versículo 1, como filho de Amós. Amós era irmão do rei Amazias. Amazias foi rei do Reino do Sul, do Reino de Judá. Logo, o profeta, ele tinha linhagem real, ele era um estadista, né? Ministro de Estado. Ele pregava, ele tinha acesso ao reino, aos reis, e no período do que ele profetizava,
Aqui na corte, né, para os poderosos também, o profeta Miqueias, sim, que é contemporâneo de Isaías. Miqueias profetizava no meio do povo mais simples, mais humilde, né? Miqueias profetizava denunciando as injustiças sociais, assim como fazia Amós no reino do norte, também conhecido como Efraim e Israel, tá? Então, o início de suas atividades proféticas foi consolidado após a morte do rei Uzias, lá no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. O rei Uzias foi o 10º reino, o 10º rei do Reino do Sul, de Judá, e ali por volta do ano 740 a.C. O capítulo 6 vai mostrar que Isaías ele tem uma visão da majestade de Deus, da glória de Deus, Deus sentado no seu, na verdade Cristo, né, sentado no seu trono, os serafins ao redor do trono, glorificando, dando glória, exaltando a majestade do Senhor, do Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías, ele tem aquela visão daquela majestade, daquela glória de Deus. Ele começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo, e serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seu rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, quando Isaías, o profeta, ele tem essa visão, ele fica estarrecido, ele fica assombrado, ele fica temeroso, porque ele pensou que ele fosse morrer. Isaías ficou desesperado, porque ele viu, ele teve uma visão da glória de Deus, da majestade de Deus, e a visão foi tão assombrosa para Isaías que ele pensou que ele fosse perecer. A santidade de Deus é tão extraordinária que Isaías temeu. E olha que Isaías teve uma visão, Isaías temeu. Então a santidade de Deus é tão terrível, tão gloriosa, tão esplêndida, que o profeta pensou que fosse perecer. Então ele diz: ai, que vou morrer, porque eu tive uma visão da glória de Deus. Eu sou um homem pecador, eu vivo no meio de um povo pecador. Então o profeta ele ficou com tanto temor, com tanto medo. Tanto é que um anjo pega uma brasa, toca nos lábios do profeta, purifica o profeta ali do pecado. Nós somos pecadores, e a partir daí o profeta tem o seu ministério muito mais intensificado, muito mais poderoso nas mãos do Senhor. E no versículo 8 do capítulo 6, ele ouve Deus falando, o Senhor dizendo: a quem enviarei? O Senhor está conversando ali com aqueles que estão presentes com ele, ali naquela visão. Isaías de cá, ele ouve o Senhor perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías ouve o Senhor fazendo essa pergunta. E o profeta de cá se prontifica e diz: envia-me a mim, eu irei, Senhor. Em outras palavras, né? O Senhor pergunta: a quem enviarei? E o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando Isaías ele é purificado do seu pecado, ele ouve a voz do Senhor. Olha que mensagem extraordinária. Quando somos purificados, quando somos lavados, somos remidos, quando vivemos uma vida de santidade diante de Deus,
nossos ouvidos ficam sensíveis a ouvir a voz do Senhor, a entender, a compreender a mensagem de Deus. Santidade, santificação, purificação. Quando estamos alinhados com o propósito de Deus, quando temos uma vida de intimidade com Deus, nossos órgãos sensoriais ficam sensíveis, atentos ao chamado do Senhor, à orientação do Senhor. Então, a partir aqui do capítulo 6, o próprio profeta vai descrever no ano em que eu vi o rei Uzias, por quem o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Então, o profeta, a partir desse episódio aqui do capítulo 6, ele tem o seu ministério consolidado, intensificado nas mãos do Senhor. Então, assim, o ministério de Osias ou de Isaías, ele se desenvolve especificamente durante os reinados, a partir daqui da morte do rei Osias, durante os reinados de Jotão, de Acais e principalmente durante o reinado do bom e temente a Deus, rei Ezequias, tá? A área de concentração ministerial de Isaías é o reino do sul, Judá. O reino de Israel foi dividido com a morte de Salomão e dividido em dois reinos. Reino do norte, também chamado de reino de Israel, às vezes chamado de Efraim, porque a tribo de Efraim fazia parte do reino do norte, e a tribo de Efraim era uma das maiores tribos em quantidade de pessoas. O reino do norte ficou com 10 tribos, o reino do sul, 2 tribos. O reino do norte, chamado de reino de Israel, às vezes chamado de Efraim, e reino do sul, chamado de Judá. Isaías, ele profetiza exclusivamente, 99% da sua mensagem direcionada aqui ao contextualizando o reino do sul, Judá, tá? Quando o profeta está profetizando aqui, o reino do norte ainda não havia sido destruído, tá? Ele profetizou ao reino do sul, Jerusalém, que era a capital, ali do reino do sul. Ele também foi contemporâneo, além do profeta Miqueias, que também profetizou ali no reino de Judá, quando Isaías também profetizava. Foi contemporâneo dos profetas Oséias, que profetizou exclusivamente ali ao reino do norte, e também do profeta Amós, que era boiadeiro, era homem do campo, assim como Miqueias, Miqueias também era homem do campo, homem simples, que foi chamado por Deus, e Amós, assim como Oséias, profetizaram exclusivamente ali ao reino do norte. Então, no período que Amós e Oséias profetizavam para o reino do norte, Isaías, também Miqueias, profetizavam ali para o reino do sul, para Judá. Sobre a família do profeta Isaías, ele vai descrever a sua esposa, ele mesmo a chama de profetisa, está lá no capítulo 8, versículo 3, e ele também tem 2 filhos. O nome de um se chamava Sear-Jazub, está lá no capítulo 7, versículo 3, que Sear-Jazub significa um resto voltará, contextualizando, pontuando o significado do nome do filho, de um dos filhos de Isaías, Sear-Jazub, pois apesar do julgamento, do exílio que estava determinado, para o reino do norte, também do reino do sul, para o povo de Deus, que aconteceria alguns anos mais na frente, o reino do norte sendo levado e destruído pelos assírios, e o reino do sul, em 586 a.C., deixando de existir, pois foram levados para o cativeiro, para a Babilônia, através ali de Nabucodonosor e do seu
exército. Então, um resto voltará, que é o significado aqui do nome de Sear-Jazub, um dos filhos de Isaías. Vem pontuar que um remanescente voltará, um remanescente fiel, aqueles que não se venderam, não se dobraram, não se prostituíram. Um remanescente fiel voltará ao Senhor, voltará do cativeiro. O nome do segundo filho do profeta Isaías, Maher-Salal-Hasbaz, capítulo 8, versículo 3, que significa rápido despojo, presa segura. Um sinal de que o julgamento e a destruição viriam rapidamente sobre os inimigos de Judá, principalmente a Síria e o Reino do Norte, Israel, exatamente. Israel, o Reino do Norte, se aliou com os sírios para guerrear, para destruir Judá, para destruir Jerusalém. Então, os irmãos dos judeus do Reino do Sul se alinharam com os sírios para juntos brigar, saquear, destruir o Reino do Sul, Judá. Tá? O segundo a tradição, o profeta Isaías, ele teve uma morte terrível. Segundo a tradição, o profeta ele foi cerrado ao meio pelo ímpio rei Manassés. Manassés foi um dos reis mais terríveis do Reino do Norte, mais idólatras. Ele era filho do justo rei Ezequias. Mas quando Manassés assume o trono, ele traz de volta os altares pagãos, pratica tanta barbaridade a ponto de sacrificar seus filhos no fogo a deuses pagãos. Ele fez coisas tão terríveis que até muitas nações pagãs não praticavam, não faziam aquilo que ele fez. Então, a tradição vai dizer que Isaías foi cerrado no meio, a mando desse rei Manassés, um dos reis do reino do sul, do reino de Judá. Ele foi martirizado aproximadamente ali em 680 a.C. E também falando um pouco sobre o livro, dos capítulos 1 ao 39, trata a sua mensagem, o seu conteúdo mais precisamente concernente à história, tudo aquilo ali que estava envolvido, o povo de Deus, o povo de Judá, né, os pecados, as idolatrias, as rebeliões, as faltas de temor a Deus e o juízo que estava se aproximando, pois Deus enviou seus profetas para que haja correção, haja arrependimento, haja justiça no meio do povo, mas tanto o Reino do Sul quanto o Reino do Norte muito mais desviado. O Reino do Sul teve bons reis que temiam a Deus, que trouxe o povo para próximo do Senhor, mas o Reino do Norte foi um pior do que o outro. Então, dos capítulos 1 ao 39, a maioria da mensagem centrada ali no conteúdo, envolvendo ali a história ali local, aquele período. A partir dos versículos 40 a 66, dos capítulos 40 a 66, trata mais acerca do futuro, dos fatos relacionados ao Novo Testamento, à vida do Messias, ao ministério de Jesus, né? Promessa de redenção, promessa de restauração. É o livro mais messiânico do Antigo Testamento, e alguns o chamam, consideram como o quinto evangelho, porque o livro de Isaías trata muito a respeito do ministério, da obra de Cristo, né, o Messias prometido. Tá? Então, nessa terceira lição da revista, da revista Programa
de Educação Continuada, da PEC, ela vem contextualizar os capítulos 6, né? 7, os capítulos 7, o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, até o capítulo 11. Vou trazer alguns pontos desses capítulos e nós vamos trazer um resumo dessa lição, o que o autor ele fez esse compilado e trazendo resumos, contextualizando esses capítulos, entre o capítulo 7 e o capítulo 12 do livro do profeta Isaías. O título da lição, da terceira lição, é Emanuel, Deus conosco. Os objetivos da lição que o autor traz, compreender a profecia sobre Emanuel, que revela a proximidade de Deus com o seu povo, identificar também as características messiânicas registradas aqui no capítulo 9, versículo 6, e também nos levar a refletir, a repensar sobre o reino de paz e justiça que será estabelecida pelo Messias, pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, Isaías, capítulo 7 ao capítulo 12, Emanuel, Deus conosco. O texto áureo dessa terceira lição é justamente o capítulo 9, versículo 6, aqui do livro do profeta Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 6, capítulo 9, versículo 6. A verdade prática está dizendo Emanuel, que quer dizer Deus conosco, se cumpre diariamente na vida de cada um de nós e da igreja, pois aquele que nasceu entre os homens, Jesus, permanece conosco. Os textos bíblicos de referência desta terceira lição está no capítulo 7, versículos do 10º ao 16º, também capítulo 9, versículos do 1º ao 7º. A nossa lição está contextualizando os capítulos 7 ao capítulo 12, mas aqui, como ponto principal, ele fala essas referências que nós vamos ler agora. Acompanhe. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. E Acais, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigardes ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e colher o bem. E escolher o bem, na verdade. Antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Capítulo 9, versículo 1 ao 7. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegra na ceifa, e como exulta quando se reparte os despojos.
Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto envolvido no sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então está aqui mensagem de Isaías, visão, né? Mensagem profética, mensagem escatológica, mensagem futurista relacionado ao Messias, à obra, ao ministério, à missão de Cristo de restaurar todas as coisas. Paulo vai falar isso, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, fala lá aos Coríntios. Deus estava em Cristo reconciliando todas as coisas, a humanidade, a natureza, reconciliando novamente ao Deus Pai através da obra regeneradora de Cristo realizada através do seu sacrifício, cumprida através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, nesta lição, o autor ele vem contextualizar, falar a respeito da promessa de Deus conosco, do Emmanuel, né? Falando também sobre a linhagem messiânica de Cristo, a linhagem genealógica de Cristo. Jesus veio da genealogia de Davi, né, do rei Davi, e traçando, né, o plano de Deus para resgatar o seu povo, para trazer de volta o homem à comunhão com Deus, comunhão esta que foi quebrada, foi trincada a partir do pecado do primeiro homem. Está registrado lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. Então, conhecido como o livro do Emmanuel, este trecho de Isaías descreve, que nós lemos aqui, né, os capítulos 7, os capítulos 9, descreve a profecia sobre o Filho de Deus, o Filho prometido, capítulo 7, versículo 14, capítulo 8, versículo 8, além de descrever a natureza e a excelência do governo do Messias prometido, que traria esperança ao povo de Deus. O primeiro tópico desta lição é Emmanuel. A Virgem conceberá, dará à luz um filho, e Emmanuel, esse se chamará Emmanuel, ou seja, Deus conosco. Então, esta profecia aqui do profeta Isaías tem como pano de fundo fatos históricos relacionados à nação de Israel, pois Isaías manifesta aqui a fala de Deus direcionada ao rei Acais. Acais estava reinando, filho de Jotão. Acais estava reinando, capítulo 7, versículo 10, fazendo saber que a segurança de Judá estava nas mãos de Deus e não em alianças políticas com os assírios. Ou seja, o reino do norte, também chamado de Israel, também chamado de Efraim, se alinhou com os sírios para guerrear contra o reino do sul, contra Judá. Isaías, o profeta Isaías, leva uma mensagem de Deus ao rei Acais, para que ele buscasse orientação, fortaleza, segurança em Deus, pois Deus daria o livramento. Mas ao invés disso, Acais não
se volta para Deus e vai fazer aliança, tentar fazer aliança com os assírios. Os assírios que depois, mais tarde, se volta contra o próprio reino do sul. Os assírios foi o algoz, que destruiu o reino do norte em 721, 722 a.C. Depois se voltou contra o reino do sul, lá no período do rei Ezequias. E Isaías foi um instrumento de Deus também, auxiliando ali o rei Ezequias, levando a mensagem do Senhor para que Ezequias confiasse em Deus, pois o livramento não viria de alianças políticas, mas do compromisso, da comunhão, da segurança, da confiabilidade de depositar sua confiança em Deus. Então, essa profecia aqui tem como pano de fundo justamente esse contexto todo histórico. Isaías manifesta o falar de Deus ao rei Acais, capítulo 7, versículo 10, fazendo Acais saber que a segurança de Judá está em Deus. Estava em Deus e não em alianças políticas que o rei queria fazer com os assírios. Acais não dá ouvidos à voz do profeta Isaías, da mensagem do Senhor. Ele estava tão incrédulo que recusou a orientação divina para pedir qualquer sinal de Deus, para que este o protegesse dos reis da Síria e do rei de Israel. Então Deus fala para Acais, através de Isaías, que ele pedisse um sinal que Deus daria, de que Deus estaria com ele. Ele não aceita, não pede esse sinal, e Deus promete, mesmo assim Deus promete um sinal, e esse sinal é que uma virgem conceberia um filho, e seu nome seria Emanuel. Olhando assim, o povo não iria compreender, porque o contexto era local ali, envolvendo os inimigos, mas Deus fala com ele, que ele pedisse um sinal a Deus. Ele rejeitou, e assim Deus deu um sinal, mas esse sinal futurista. Muito mais na frente iria acontecer, que era a vinda do Messias. Ok, Deus pediu um sinal, você não quer o sinal, eu vou te dar um sinal, mas você não vai entender. Aí o profeta fala de uma virgem conceberá um filho e seu nome será Emanuel. Ou seja, Deus está no meio do povo. Deus estaria no meio do povo. Mesmo que o povo se rebelando, não compreendendo. Mas aqueles remanescentes fiéis, Deus traria livramento. Capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, Deus, o profeta fala que o Messias nasceria de uma virgem. Este é um sinal milagroso, tá? Deus te falou que você pedisse um sinal que Deus daria de que Deus estava com você. Você rejeitou. Mesmo assim, Deus vai dar um sinal. Você não vai compreender, mas Deus vai dar um sinal. Que sinal milagroso é esse? Uma virgem, ela conceberá. Ela não teve contato com homem nenhum, mas ela conceberá. Virá sobre ela o Espírito do Senhor. E ela conceberá. Então, segundo Isaías, era um sinal de Deus para os homens. Deus tem um controle de todas as coisas. Não se tratava de uma jovem, virgem e solteira. Ela conceberá. Este é um milagre, este é um sinal milagroso. Uma mulher, uma jovem que não teve contato, não teve proximidade com o homem, mas ela conceberá. Ela gerará um filho. Deus conosco. Ou seja, Deus está no meio do seu povo, entende? Então, o cumprimento desta profecia foi confirmado pelo nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Deus está no meio do seu povo, apesar da rebelião, apesar da idolatria. Deus sempre levantou seus profetas para trazer uma mensagem e dizer: eu estou no meio de vocês.
corrijam. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz: se o meu povo, olha, Deus chama Israel de meu povo, o meu povo que se chama pelo meu nome, Israel de Deus, Deus de Israel, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor. Então Deus diz: eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Então Deus Emanuel, Deus conosco. Deus, apesar do pecado, da rebelião, do cativeiro, que o propósito foi pedagógico, tratar da idolatria no meio do povo, Deus estava no meio do seu povo. Então, a Virgem dará à luz um filho. A profecia revela a intervenção do Senhor no mundo com o seu filho, com o seu reino messiânico. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus promete ali que da semente da mulher de Eva nasceria um varão, aquele que restauraria tudo novamente, aquele que foi perdido com a desobediência de Adão. Da semente da mulher viria aquele que restauraria tudo novamente a seu estado original. Então, este varão é Jesus, este Messias prometido, esta promessa revelada, manifestada, dada por Deus aqui através do profeta Isaías. Então, os estudiosos têm se debruçado sobre o modo como este sinal mediaria a crise enfrentada por Israel naquele contexto ali local. A mensagem não é direcionada exclusivamente ao rei vigente, no caso aqui o rei Acais, pois ele pediu um sinal, Deus falou que ele pedisse um sinal, que Deus estaria com ele rejeitou. Então a mensagem aqui desta virgem que conceberia e daria à luz um filho, não está relacionada exclusivamente aqui ao rei vigente aqui, né? E sim a casa de Davi. O Jesus vem da linhagem de Davi, que estava sob grave ameaça de extinção por causa dos inimigos, o que levava alguns a afirmarem que o nascimento de um menino seria um alento e garantia da posteridade. Outros apontam que o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, proveria a esperança de que o Senhor não desampararia o seu povo. Ou seja, Ezequias estava para nascer, né, um bom rei Ezequias, e mostrando a mensagem de que o menino nasceu apontando para Cristo, mas mostrando que a linhagem de Davi, através de Ezequias, não iria se findar. Deus cumpre a sua promessa e a profecia estava apontando para o futuro, mas dizendo que, apesar de tudo, Deus estava no meio do seu povo, aqueles fiéis, Deus não abandonaria. Capítulo 7, versículo 14, e se chamará Emanuel, ou seja, Deus conosco. O nome fala sobre a proximidade de Deus para com o seu povo, através do nascimento de Cristo. É Deus manifestando ao homem, identificando com o homem, associado com o homem. Deus manifestado ao homem, identificado com o homem, associado com o homem. Deus, Filho, Jesus, Cristo, tá? E o Antigo Testamento, em várias passagens, registra cerca ou mais de 300 passagens proféticas, descrevendo como seria o Messias e o que ele faria. Ou seja, isso prova que, por meio das palavras proféticas dos seus profetas, o Deus conosco, Jesus, o Messias prometido, é a esperança real do povo de Israel. Não era colocar sua confiança em outro reino ou no homem, ou alianças políticas. O Deus de Israel era o Senhor Jeová. E as alianças políticas mostraram que não davam certo, né? Tanto é que foram destruídos, depositaram suas confianças em homens, em reis, e esqueceram do seu Deus, e as consequências vieram dessas atitudes
equivocadas. O tópico 2 da lição: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Emmanuel, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, ou seja, Jesus Cristo. No capítulo 9, versículo 6, está dizendo, vamos ler aqui: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o capítulo 9, versículo 6 é uma profecia messiânica que aponta para o nascimento de um governante ideal e eterno. O seu reino não terá fim. Este versículo é parte de uma mensagem de esperança e libertação para o povo de Israel, que estava vivendo sobre opressão, sobre o cerco dos seus inimigos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A primeira parte aqui de Isaías capítulo 9, versículo 6, vai enfatizar o aspecto humano do Messias, de Cristo, ao afirmar que um menino nasceu, indica que o governante profetizado seria também humano, nascido de mulher, e não um ser celestial que simplesmente desceria do céu, mas que encarnou, nasceu, humanizou, o nascimento do Messias como um menino, uma declaração direta da humanização de Cristo, a vinda de Deus em forma humana. A frase "um filho nos nasceu" também destaca que esse governo é um presente divino de Deus, por Deus, para a salvação do seu povo. E o uso da palavra filho pode ser visto também em termos de descendência de Davi, já que o Messias viria da linhagem de Davi, o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo Davi, filho de Jessé. O governo está sobre os seus ombros. A segunda parte deste versículo, capítulo 9, versículo 6, destaca a autoridade e o papel do Messias como governante. Ele seria um líder que carregaria a responsabilidade de governar com justiça, com sabedoria, com retidão. A expressão sobre os seus ombros está pontuando que transmite também a ideia de um fardo que ele carregaria, simbolizando o peso da responsabilidade e da autoridade, algo que ele conduz de maneira soberana e eficaz, contrastando aqui com a realidade dos governos humanos, dos governos corruptos, dos governos da época, que muitas vezes governava sobre tirania, sobre egoísmo, sobre opressão, oprimindo o povo da terra e com seus desvios. Jesus Cristo é apresentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu governo não é apenas terrestre, mas eterno, pois abrangerá a totalidade das nações por toda a eternidade. O governo de Cristo, o governo messiânico, profetizado aqui por Isaías, um governo perfeito, não é sujeito a falhas e limitações dos governantes humanos, pois traria paz e justiça em definitivo, tá? E o seu nome será Deus Forte, Maravilhoso, Deus Forte, Conselheiro, Príncipe da Paz, de eternidade a eternidade. O versículo culmina com a atribuição de 4 títulos descritos aqui na natureza e caráter deste rei, desse rei messiânico, desse reino que nunca teria fim. Primeiro, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, destacando a soberania, a sabedoria incomparável de Cristo, do Messias. Ele é maravilhoso não apenas em suas ações, mas em sua própria essência, transcendendo a sabedoria humana.
conselheiro, ele é aquele que oferece orientação perfeita e sempre sabe o que é melhor para o seu povo. Jesus, ele é quem dá conselhos divinos, oferecendo ensinamentos que transformam vidas e orientam a humanidade no caminho da verdade e da vida. Então, a gente olha os ensinamentos de Cristo, como era diferente dos ensinamentos dos fariseus, da lide e da casta religiosa de Jerusalém. Jesus não só ensinava, mas praticava aquilo que ele ensinava. Então, um reino de justiça, de paz, de amor, de equidade, entende? Deus forte, vai falar da divindade do Messias, ele não é apenas um líder humano sábio, mas possui a força e o poder do próprio Deus. Deus forte, Deus não perde batalha. Sugere que o Messias é maior do que um simples rei, mas sim uma manifestação divina que age com poder soberano. Na imagem do sonho de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, está lá. Daniel tem uma visão Nabucodonosor tem a visão de uma imagem que tem cabeça de ouro, simbolizando o reino babilônico. O peito, os braços deste rei, dessa imagem, é de prata, simbolizando o reino seguinte, o reino medo-persa. O ventre deste reino de bronze, simbolizando o reino grego, um sucedendo o outro, babilônico, medo-persa, Grécia. As pernas e os pés deste outro reino, desta imagem de ferro e de barro, simbolizando o reino que sucederia o reino grego, o reino romano. Aí tem o rei babilônico, o reino medo-persa, o reino grego e o reino babilônico. E nesta visão, neste sonho de Nabucodonosor, uma mão, parecendo mão de homem, corta uma pedra, e esta pedra é lançada contra esta imagem, nos pés dessa imagem, dessa grande estátua, e quando essa pedra atinge os pés dessa grande estátua, ela se despedaça, ela vira pó, ela se desfaz, ela deixa de existir, e esta pedra, esta grande mão, essa pedra que foi lançada nesta imagem, ela se engrandece, ela toma toda a terra, ou seja, simbolizando o reino messiânico, o reino de Cristo, o reino que não tem fim. No capítulo 4 de Daniel, o próprio Nabucodonosor vai reconhecer, quando ele diz: o reino de Deus é um reino sempre eterno, não tem fim. Deus é aquele que estabelece rei e destitui rei. Deus é soberano e o governo está sobre as suas mãos, ainda que ainda não esteja completo. O mundo vive este caos aí, mas Deus não perdeu o controle de nada. Tudo acontecerá segundo a sua presciência, segundo a sua vontade. Pai da eternidade. Então, esse título revela o caráter paternal do Messias e sua relação com o tempo. Ele não é apenas um governo temporário, mas sim um pai, um governo eterno, que não terá fim, que cuida e provê para o seu povo por toda a eternidade. Então, vai refletir a imortalidade e o seu domínio, que é eterno, sempre eterno, né? Jesus oferece vida eterna e está presente desde o início dos tempos, sendo coeterno com o próprio Pai. E Jesus é príncipe da paz. Então, Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Sintetiza, simboliza a missão do Messias, né? Ele não trará apenas paz em termos de ausência de guerra, mas uma paz completa e total que envolve a reconciliação do homem com Deus. Paulo, novamente, afirma isso lá em Coríntios. Deus em Cristo, reconciliando o homem, a natureza, tudo, novamente, com Deus. Tá? Então, a paz que o Messias oferece não é apenas política ou social, mas espiritual, abrangendo todas as dimensões da existência humana. Jesus, ele é o príncipe da paz.
Ele trouxe paz entre Deus e a humanidade por meio da sua morte e ressurreição. Jesus é a própria paz. E finalizando, o terceiro tópico da lição, o tronco, um rebento, um renovo. O tronco de Jessé, Jesus vem da linhagem de Davi, de Jessé, justiça, um reino de justiça e de equidade, e paz e conhecimento plenos, né? Aqui já vem, nessa terceira parte da nossa lição, já vem contextualizar o capítulo 11 aqui do livro de Isaías. Isaías capítulo 11 é um dos capítulos mais significativos do livro, né, do profeta, pois apresenta uma visão profética do futuro messiânico de Jesus, do reino de paz, que será estabelecido sob o governo de um descendente de Davi. Um descendente de Davi. Capítulo 11, versículos 11 e 12, ou 1 e 2. No primeiro diz, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jessé, ele é descendente de Ruth, a Moabita, e de Boaz. Está lá no livro de Ruth. Jessé é descendente da Moabita e de Boaz. Então, Jesus, o reino de Cristo, Jesus veio não só para os judeus, mostrando que Jesus veio para todos. Na genealogia de Jesus, registrada por Lucas, o evangelho escrito por Lucas, está abrangendo lá Jesus, a genealogia desde Adão, mostrando a linhagem de onde Jesus veio. Jesus veio da genealogia de Raabe, uma cananeia, que era prostituta, com Salmo, um hebreu, então mostrando que Jesus, ele veio para todos. O plano de Deus de resgatar a humanidade é toda a humanidade. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Todo aquele que receberam, João, capítulo 1, vai registrar. E foi dado o poder de ser chamado Filho de Deus, João 3,16, porque Deus amou a humanidade. Deus não amou só os judeus, a humanidade, para que todo aquele que nele crê não morra, não tenha uma morte eterna, mas viva para sempre com Cristo. Então, de Jessé, da linhagem de Jessé, né, sairá um rebento e de suas raízes um renovo. Então, o capítulo começa com a imagem de um tronco usada para mostrar que da linhagem de Jessé, aquele belemita, né, Jessé de Belém, sairá um renovo. A figura de renovo é amplamente interpretada como uma referência ao Messias, a Jesus, o futuro rei que viria da linhagem de Davi, filho de Jessé. O tronco de Jessé representa uma linhagem que parecia estar cortada, especialmente considerando a destruição do reino de Israel. O reino do norte foi destruído em 722. O reino do sul, em 586, também foi destruído, invadido pelos babilônicos. Mas Deus sempre reservou, guardou aqueles remanescentes fiéis que não, apesar de todo o caos, de toda a adversidade, mantiveram-se fiéis ao Senhor. Tá? Então, Deus estava preservando a linhagem daquele que viria, o Messias. O versículo 2 diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Vai destacar a presença do Espírito Santo sobre Cristo, sobre o Senhor, sobre o Messias, né? Sobre o governante eterno, né? Ele será dotado de dons do Espírito de sabedoria, entendimento, conselheiro, fortaleza, conhecimento e temor de Deus. Esses atributos destacam o caráter justo e piedoso do governante messiânico. Quando Jesus é batizado por João Batista, Mateus capítulo 3, Jesus passa 40 dias ali no deserto, sendo preparado, treinado,
sendo tentado pelo diabo. Depois Jesus vence, Jesus vai para Nazaré, entra na sinagoga e lê a referência aqui da mensagem de Isaías, que para nós aqui na nossa Bíblia está no capítulo 61, quando Jesus diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Olha que coisa linda. O próprio Jesus, como homem, ele precisou do Espírito de Deus. Ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pois me ungiu para pregar, para restaurar, para trazer vida, e vai descorrendo. Então, capítulo 11, versículo 2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Né? No versículo 3 a 6 aqui do capítulo 11, diz: deitar-lhe-ás no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, mas repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Então, nos versículos aqui 3, 6, Isaías descreve a natureza justa deste governo de Cristo, né, desse descendente de Jessé. Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Não haverá injustiça no reino de Cristo. Não haverá favorecimento no reino de Cristo. Deus olha para mim, olha para você através de Cristo. Aqueles que aceitam Jesus como Salvador, Deus olha para nós através de Cristo e nos vê justificados. Diante de Deus não tem maior nem menor, são todos iguais. Obviamente, responsabilidades diferentes temos no reino de Deus, uns mais, outros menos. Uns são chamados para obras maiores, outras menores, mas diante de Deus são todos iguais. Tá? Então, o texto realça que esse rei não será influenciado pela aparência ou pelo que os outros dizem, mas julgará de acordo com a verdade e a justiça. Ele defenderá os pobres e os mansos em uma inversão da injustiça comum da época. Né? A vara de sua boca e o sopro dos seus lábios indica que as suas palavras serão poderosas e eficazes, trazendo julgamento para os ímpios e proteção para os justos. Também vai falar sobre a paz e conhecimento pleno de Cristo. Né? Versículos dos 6 ao 9. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guardará. Não se fará mal nem dano algum em todas o meu monte santo, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o reino de Cristo, o reino messiânico, é um reino de paz, de amor. Não haverá morte, não haverá guerra, não haverá injustiça, porque o próprio Cristo estará reinando. Uma das partes mais conhecidas e comoventes desse capítulo é a descrição da harmonia entre os animais e a humanidade no reino de Cristo. Predadores e presas vivendo em harmonia, algo que seria inconcebível no mundo natural em que vivemos. Né? Com o pecado, o homem foi afetado e a natureza também foi afetada. Alguns se tornaram predadores, outros se tornaram presas. E desde então, a terra vive nessa situação. Mas no reino messiânico de Cristo, voltará a paz que reinava no Éden antes do pecado. Né? Simboliza o fim da violência e da opressão, não apenas entre os seres humanos, mas em toda a criação. A liderança desse rei trará reconciliação e renovação, tanto abrangente que até mesmo a natureza será transformada. É o quê? É um símbolo de paz e profunda e abrangente, né, que o Messias trará. Uma paz que não se limita à ausência de guerra, mas envolve a cura de toda a criação. Então, o profeta Isaías ele vislumbra
um tempo em que o conhecimento de Deus será pleno e geral. Toda a terra, todos terão entendimento pleno do Senhor, de Deus. O governo messiânico não será apenas para Israel, mas alcançará todos os povos, trazendo todas as nações para o conhecimento pleno e adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Então, esta visão de esperança de Isaías tem sido uma fonte de consolo e inspiração para gerações de crentes ao redor do mundo, né? E continua a moldar a expectativa de um futuro de paz, de um governo de justiça, onde não mais veremos guerra, veremos injustiça, veremos tanta atrocidade, tanta maldade que a gente vê hoje nesta sociedade. Então, o rei Acais, ele estava sendo pressionado pela coalizão, pela união ali entre o Reino do Norte e a Síria e os sírios. Deus pede, através do profeta Isaías, vai a ele e diz a ele que ele pedisse um sinal para mostrar que Deus estava com ele. Ele não aceita, ele rejeita este sinal. Aí Deus diz através de Isaías, mesmo assim eu vou te dar um sinal. Um filho nascerá de uma virgem. Olha que sinal glorioso. Tu rejeitou o meu sinal, mas eu vou dar um sinal. Um rei virá. Este reino não terá fim. Esse rei será um rei de justiça, de paz. Não haverá maldade no reino deste rei, não haverá injustiças. A paz reinará, não haverá guerra, pois os inimigos não existirão. Porque o reino de Deus, o reino do Messias, é um reino que nunca chegará a fim. O reino de Deus veio com a vinda de Cristo. O reino de Deus está entre nós. Ele ainda não está na sua completude, pois a igreja ainda não foi arrebatada, mas chegará um dia em que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Este reino é um reino que não terá fim. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Que a paz de Deus nunca falte no seu coração, na sua vida, no seio da sua família. Deus abençoe.